Caros alunos, tudo bem? Começamos hoje aqui uma apresentação do nosso conteúdo por meio de videoaulas. Essa é a nossa proposta de trabalhar em cima de todo o conteúdo da nossa apostila. Já postamos há algum tempo atrás aí a nossa apostila, creio eu que os senhores já tiveram tempo suficiente aí para pesquisar esse material, ler, reler, é muito importante para a compreensão. Essa videoaula, ela tem o objetivo de esclarecer pontos que talvez na sua leitura não foi fácil a compreensão e a gente espera que aqui a gente consiga tirar dúvidas. Essa não é a única ferramenta. Caso não atenda, não chegue a uma compreensão, fique à vontade para entrar nos fóruns, discutirmos, debater, tirar dúvida. Esse é o objetivo. Queremos aqui que no momento de você fazer sua prova, você tenha total segurança. Isso porque o curso você conseguiu vislumbrar tudo que o nosso material buscava atingir. Tudo bem? Então, vamos começar aqui a nossa primeira videoaula com a minha apresentação. Então, eu sou o capitão Adenilson, sou bacharel em Segurança Pública pela UNIR, né? Tenho o curso em local de crime para profissionais de segurança pública, um curso desenvolvido, uma plataforma da Senasp, presencial, que surgiu com essa iniciativa de levar a discussão desse conteúdo como uma política adotada em todas as polícias militares do Brasil. Não só polícias militares, mas para todos os agentes de segurança pública, seja policial militar, policial civil, delegados, socorrista, do Corpo de Bombeiros. Então a ideia é aqueles agentes que têm contato com o local de crimes tenham essa formação, essa qualificação. Então nós vamos trabalhar dentro dessa proposta pensada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nosso conteúdo durante essas videoaulas que nós vamos a partir de hoje passar a postar dentro do nosso AVA, ela vai falar sobre procedimentos adotados diante de local de crime, né, onde tem ocorrido ações criminosas, o sítio de crime. Nós vamos discutir muito para entender o que é, como acontece, as nuances desses locais. É necessário entendermos muitos conceitos que são extremamente necessários para que a gente possa absorver a proposta da disciplina. Nós vamos ter que discernir também as funções que serão desempenhadas por cada órgão de segurança pública. Você vai ver que no local de crime, você vai ver ali a participação de vários órgãos, não só Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto de Criminalística. Então, qual é a função que cada um vai desempenhar? Então, nós vamos buscar tratar de maneira diferenciada essa ação de cada um. Nós vamos falar sobre as ações e as forças de segurança pública para a solução de entraves. De que forma buscar maior harmonia e alcançar os objetivos com mais eficiência. Então, para isso, pessoal, é necessário que a gente leia o nosso material didático, já foi posto algumas semanas no ambiente, para que você possa realmente entender. O acesso ao AVA é importante, porque nos fóruns vamos tirar dúvidas, responder questões, e não fique alheio a isso, participe. Esse fórum pode tirar alguma dúvida que você possa ter. E participe das nossas atividades complementares. Nós temos exercício, questionário sobre cada capítulo. Cada videoaula dessa aqui, ela vai ter um exercício para você treinar, exercitar e conferir o seu aprendizado, de maneira que você chegue à nossa prova mais preparado. Então a gente inicia aqui falando sobre a prova pericial. Essa frase aqui é de um conceito de Kemper. E ele vem falando que a prova pericial ela é fundamental para os casos em que as confissões, as provas documentais e outros elementos trazidos aos autos através de meios previstos em lei não sejam suficientes para dar subsídio ao julgamento. Logo, é a prova pericial que norteia a decisão judicial. Então, aí nós já conseguimos entender o quão é importante essa prova dentro de um processo. Sem ela, é impossível ter um julgamento justo e preciso. Então, nós vamos discutir muito sobre o que vem a ser prova. Então, vamos começar com o capítulo 1 da nossa apostila, intitulado como Generalidades. Você encontra lá na sua apostila, entre a página 9 e a página 10, você vai encontrar esse conteúdo. E vamos falar aqui de algumas generalidades que envolvem a nossa disciplina. Então, antes, cabe aqui dizer o seguinte, uma lide, um conflito de interesse, partes
dentro da sociedade que se contrapõem, se exige o papel do Estado de decidir, de definir, de julgar esse conflito. Então, isso é o que nós chamamos de função jurisdicional do Estado, né? Então, o Estado ele detém esse direito de punir, né? Ele detém esse poder que o povo, em algum momento da sua evolução, atribuiu ao Estado essa possibilidade de decidir o que está certo e o que está errado. Se nós pensarmos aí um pouco no princípio do que nós entendemos de sociedade, nós tínhamos naquele momento aquela prevalência de cada um defendia o seu interesse, olho por olho, dente por dente. Então os conflitos era decidido na base da força, de quem se sobressaía ao outro. Isso em algum momento a sociedade entendeu que não era a melhor forma de solução de conflitos e aí empoderou o Estado para ser o agente julgador, quem defende os interesses da sociedade. Então, essa função jurisdicional, ela cabe ao Estado. Então, em alguma lide, em algum conflito, o Estado vai decidir, vai julgar. Só que esse julgamento, ele tem que ter um processo, né? É esse processo que vai subsidiar a decisão do Estado naquele conflito de interesse. Então, esse processo ele vai ser composto, né, certamente para que aquela autoridade que representa o Estado como julgador, ele possa decidir com acerto, com precisão e com justiça. Então, nesse contexto é que nós vemos a importância da prova, porque a prova é aquele elemento que ele vai dar segurança a esse representante do Estado que vai julgar essa lide, esse conflito. Então, aí nós conseguimos enxergar a importância desse elemento de prova. Então, a função, o Estado, ele atribui em algum dos seus órgãos aí a função de polícia, que é para impedir e apurar, né? As polícias hoje que nós conhecemos, polícia militar, polícia civil, elas têm essas funções. Polícia militar, principalmente impedir, né, de prevenir o crime. E aí na figura da polícia civil, esse papel de apurar, buscar responsabilidades, né, e subsidiar um possível processo onde o Estado vai exercer a função de julgador, né, de quem vai decidir. Então esse ônus da prova, né, de provar algo, ele cabe ao Estado. É o Estado que deve levar o processo mecanismo que deixe em claro a decisão, o que ele vai julgar dentro daquele processo. Então, esse ônus da prova, ele cabe ao Estado. É o Estado que tem essa função de demonstrar os fatos que ocorreram por meio de prova. E aí a gente se encontra aqui, né? Por que então que nós devemos preservar a prova? Por que preservar? Esse preservar, nós vimos agora há pouco que cabe ao Estado, né? O ônus da prova tem que demonstrar, porque ele recebeu essa função constitucional emanada do povo para decidir, ele tem que se debruçar em cima de provas. E essas provas elas devem ser preservadas. Uma vez que deixou-se de preservar, não vai essa prova representar claramente o que aconteceu. Então, daí a necessidade, né, precípua de o Estado garantir a preservação desse meio de prova, para que possa facilitar e deixar claro esse julgamento do Estado. E quais são os prejuízos que a gente pode encontrar numa possível não preservação, né? Você vai perder ali informações riquíssimas que jamais poderão ser alcançadas. Uma vez prejudicado aquele meio de prova, não há mais forma de você buscá-la novamente, fidedigna ao que foi ao término daquela ação delituosa, daquele crime. Então o prejuízo ele é imensurável, você não consegue mais retratar aquela realidade. Então esses são prejuízos graves da não preservação. Então, para que eu possa preservar, existem ações, cuidados, que envolvem todos os profissionais de segurança pública que vão atuar no local de crime.
Nós vamos, ao longo da nossa disciplina aqui, pontuar quais são essas ações executadas que vão garantir a preservação dos elementos de prova. E evitando dessa forma que a gente possa ter prejuízos, que se perca informações relevantes que vão subsidiar uma decisão do Estado na fase de julgamento de algum conflito de interesse. Muito bem, senhores. Então, aqui, já progredindo no nosso conteúdo, nós temos aqui no nosso capítulo 2, do nosso material didático, um capítulo intitulado como Introdução, né? É um preâmbulo daquilo que a gente vai aprofundar nos demais capítulos. Você encontra esse conteúdo aqui na nossa apostila, na página 10 e 11, tá? Então é uma introdução breve, é um breve relato que já ambienta, né, em todo o conteúdo da nossa apostila. Dentre esses conteúdos aí que serão abordados ao longo do nosso material e aqui tidos de maneira sucinta na nossa introdução, nós vamos discutir, vamos compreender quais são os tipos de prova. Nós já conseguimos compreender aqui, já falamos que a prova ele é o ator principal desse nosso conteúdo. Por si só já traz preservação e valorização da prova. Para que eu possa preservar essa prova, para que eu possa valorizar essa prova, é essencial que eu tenha realmente conhecimento de o que vem a ser a prova, quais são os tipos de prova que eu vou encontrar. Então nós vamos aqui certamente, ao longo das nossas videoaulas, expor quais são os tipos de prova, de que forma essas provas vão se apresentar e como elas vão compor um processo. Processo esse que a gente já viu que subsidia a decisão do Estado enquanto agente julgador de conflitos de interesse, correto? A gente vai ver aqui procedimentos adotados em locais de crime. Então existe uma forma procedimental de se atuar em locais de crime. Então, seja esse representante do Estado, policial militar, seja um membro do Corpo de Bombeiros, um socorrista do SAMU, seja um policial civil, um delegado, o próprio perito. Então, existem procedimentos individualizados para cada um desses agentes. Nós vamos aqui certamente trabalhar sobre todos esses procedimentos. Vai ser essencial e nós vamos ter que entender, inclusive um conteúdo de grande importância para a nossa avaliação, é o aluno conseguir compreender os conceitos. A gente tem uma parte conceitual muito rica dentro do nosso conteúdo. Conceito do que é prova, conceito de cada um dos tipos de prova, conceitos do que vem a ser preservação, o que vem a ser valorização. Então são inúmeros conceitos que a gente vai buscar em compreender dentro do nosso material. Então é um conteúdo muito relevante, inclusive para efeitos de avaliação, que o aluno consiga entender os conceitos que a gente vai tratar doravante. Vamos compreender o trabalho das outras instituições. Pessoal, é de grande valia a gente entender que a gente não faz segurança pública sozinho. Segurança pública ela é um conjunto de órgãos. E a gente precisa entender o que a outra instituição faz, qual é a atuação dela para que a gente possa trabalhar em equipe, ter uma harmonia no ambiente de trabalho. O local de crime ele tem essa característica de reunir mais de uma instituição. E todas elas têm o mesmo interesse, que é garantir a preservação, né, do local de crime, garantir o melhor meio de prova, subsidiar da melhor maneira possível a decisão do Estado enquanto agente julgador. Então a gente precisa entender o que a outra instituição vai fazer, de que maneira ela vai atuar. E a gente vai discutir sobre isso. A integração nos trabalhos, de que maneira a gente pode integrar, trabalhar em conjunto com outras instituições. Isso vai resultar em um maior conjunto probatório. Nosso objetivo é realmente buscar revelar com mais clareza
tudo que aconteceu naquele sítio de crime, naquele local, naquele ambiente, né? Os detalhes que ali estão contidos, eles têm que revelar de fato a veracidade do que houve. Esse é um conjunto probatório e isso é garantido por meio de um trabalho em equipe, uma integração entre todos esses órgãos que vão atuar em um local de crime. Então essa aqui é uma sucinta introdução daquilo que a gente vai discutir agora de maneira mais específica nos capítulos que se seguem. Então aqui agora nós, dando seguimento ao nosso conteúdo, vamos trabalhar aqui no capítulo 3 da nossa apostila, intitulada como Local de Crime. Você vai encontrar entre as páginas 12 e 14 esse conteúdo abordado nesse momento. Tá? Então, vamos falar sobre local de crime. E aqui eu chamo a atenção dos senhores para alguns conceitos que serão tratados daqui em diante, que são importantes para nossa compreensão e também para nossa avaliação. A gente inicia dizendo aqui e trazendo aqui um recorte do nosso Código de Processo Penal. Se você observar lá no artigo 69, ele já traz aí para a gente um apontamento, né, dentro desse texto legal do que vem a ser esse local de crime, objeto de estudo desse capítulo da nossa apostila. Então você encontra a seguinte redação lá no artigo 69 do Código de Processo Penal. Para efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Desse texto a gente consegue aqui extrair um entendimento, né, uma conclusão de maneira bem sucinta do que a lei, né, do que posteriormente a gente vai tratar o que a doutrina também entende como sendo um local de crime. Dessa leitura, desse texto da nossa legislação, a gente observa essa conclusão aqui, ó, que o local de crime, né, esse local de crime aqui citado, ele corresponde a uma região, um espaço em que se deram os atos do delito e as suas nuances, aonde propriamente se deu o delito, uma região ali na proximidade, onde tenha relação com aquele delito praticado, com aquele crime. Então essa é uma conclusão direta que a gente tira aqui, uma interpretação do que diz o artigo 69 do Código de Processo Penal. Ainda somando esse entendimento, para que a gente possa ter noção desse conceito de local de crime, a gente vai ver aqui o que a doutrina, o que os doutrinadores, de que maneira eles tratam esse tema. Então temos aqui a definição de Carlos Kendi, que ele traz o seguinte: o local de crime se diz como toda área onde tenha ocorrido qualquer fato que reclame as providências da polícia. Ou seja, uma área, um fato que ele vai demandar uma ação do Estado por meio dos seus órgãos de polícia, para que possa ali capturar, identificar elementos de prova que vão subsidiar uma futura ação penal. Então isso aqui é o entendimento de Carlos Kendi. O professor também, Heraldo Rabelo, ele define de outra forma, muito interessante para a gente entender também. Ó. Para ele, esse local de crime, né, é a porção de espaço compreendida num raio que, tendo por origem o ponto do qual é constatado o fato, se estenda de modo a abranger todos os lugares que se aparente necessário ou presumidamente hajam sido praticados pelo criminoso ou criminosos, os atos materiais, preliminares ou posteriores à consumação do delito, e com este diretamente relacionado. Então você vê aqui uma definição bem mais rica em detalhes, onde ele fala que a delimitação espacial geográfica, né, um raio, né, que de origem da onde tem o ponto no qual é constatado o fato, digamos que seja um homicídio, então esse ponto inicial ali onde está aquele corpo, né, e esse raio, né, traçado com início ali, ele vai se estender de modo a abranger todos os lugares que é aparente
que tenha pelo menos, se possa presumir que tenham sido praticados, né, pelo criminoso alguma ação, né, que tenha atos materiais, que tenha vestígios, que tenham ligação com aquele crime. Então isso é uma definição genérica, a gente observa aqui que é uma definição genérica de um local de crime. Seria muito difícil queremos aqui dizer um local de crime, precisar ele de maneira, tantos metros, isso, precisar isso. Então você vê aqui nessa definição do professor Heraldo Rabelo, uma definição genérica. Claro, cada crime, cada situação, ela tem uma dinâmica diferente, um contexto diferente, e é isso que vai delimitar qual é o local de crime daquele crime específico. Tá ok, pessoal? Então essa é uma definição interessante para o nosso conteúdo. Ainda falando no local de crime, a gente vai ter uma classificação desses locais de crime. Classificação bem simples, mas muito relevante para o nosso conteúdo, inclusive para a prova. Peço que os senhores estejam atentos a esses conceitos. Então nós temos aqui os locais chamados locais internos. São os locais fechados, normalmente por paredes, né, por outros meios, como interior de residência, apartamento, interior de um veículo, dentro de um bar. Então é um local de crime fechado, é um local interno, ele é delimitado por paredes. Então ele é isolado, é até mais fácil de você trabalhar em razão dessa limitação física que esses locais internos têm. Nesses locais internos, nós vamos achar que áreas mediatas que são abertas, que são consideradas como as vias de acesso ao ambiente, ou seja, é um corredor que possibilita o ingresso num local interno, né, corredores, os ambientes ao redor desse cômodo, os jardins e áreas vizinhas. Isso aí são área mediata, aberta. E a gente tem as áreas imediata, interna. Então, área imediata é aquilo que está mais próximo. Toda vez que eu falar mediata, pense em algo que está nos arredores. A área imediata é aquilo que está aproximado, que se limita, tá ok? Que tangencia o local do crime. Então, a gente entende como área imediata interna é o espaço físico onde ocorreu o fato delituoso, como um quarto, uma sala. Então, dentro do interior daquela residência, a gente pode considerar como um local interno imediato. Assim como nós vimos que tem locais internos, a gente tem os locais externos, que são os locais abertos, como ruas, rodovias, praças, estradas, matagal, beira de rios, e outros que também são subdivididos. Então, esse aqui é o ar livre, um local aberto, externo. Tá? E ele assim também vai ter a sua área mediata externa e a área imediata externa. Quando a gente fala mediata externa, são as áreas de acesso que ocorreu o crime, estradas, trilhas na mata, ainda as suas imediações, é aquilo que possibilita o deslocamento até um local onde aconteceu de fato o delito, é um local de acesso. Então, são áreas mediatas, tá? E as áreas imediatas é o local propriamente dito, onde ocorreu o crime. Aquelas imediações, onde você ainda encontra vestígios do crime, a arma, manchas de sangue. Então isso é chamado de local imediato. Lembrando aquilo que eu falei agora há pouco, toda vez que a gente fala área mediata, é aquilo que está nas proximidades, nos arredores. Imediata não, é aquilo que se limita, está muito próximo, com ele tangencia o local do crime. Tá ok? Então isso é uma área imediata externa. E a gente encontra ainda dentro dessa classificação os locais relacionados. Bem interessante aqui a gente compreender o que é um local relacionado ao crime. Então são aqueles locais que, apesar, né, de diversos daqueles relacionados nos tópicos anteriores, né, que a gente viu agora há pouco, local interno, local externo, ele apresenta a relação com o fato criminoso. Ou seja, ele não é um local próximo muitas vezes, ele não é o próprio local, ele só tem relação. Você achou uma relação daquele local com o local onde ocorreu o crime, né? Para citar como exemplo aqui, imagine que o agente, né, mata a vítima e o corpo é jogado no matagal, muitas vezes ali numa cidade vizinha, né? Às vezes esse corpo daquele homicídio, ele é abandonado na cidade vizinha. Então,
Esse local onde o corpo foi abandonado, ele vai ser entendido como um local relacionado. Muitas vezes o homicídio se deu num local diverso, num outro município, a quilômetros de distância. Então, quando eu falo local relacionado, ele não se limita geograficamente com o local do crime, mas ele tem relações, você encontra semelhanças, algo que ligue esses dois locais. Então, local de crime e esse outro local relacionado. E nós temos ainda aqui, por fim, também os locais idôneos ou preservados. Muito simples aqui, né? Quando a gente fala idôneos ou preservados, são aqueles inalterados, mantidos originalmente pelo autor do ilícito, sem sofrer nenhum tipo de violação. Nesse caso, os policiais trabalharam muito bem, facilitando o exame pericial. Isso aqui é o modelo ideal que a gente pensa, um local que nada foi alterado, ele encontra-se preservado, traz características fidedignas com o que aconteceu. Então, é um local chamado idôneo ou preservado. Oposto a isso, nós temos os locais inedôneos ou que já tenham sido violados, que serão aqueles que sofreram alguma alteração antes mesmo da chegada dos peritos, ou seja, antes que pudessem ser examinados, analisados, alguém já fez alterações, mudou coisas de lugares, né, tirou características que poderiam revelar o que aconteceu. Geralmente são modificados pela entrada de familiares, de curiosos, a própria imprensa e, pasmem, muitas vezes até os próprios policiais, que deveriam ali, muitas vezes, preservar, são responsáveis por violar aquele local de crime. Até na tentativa, por exemplo, né, de identificar a vítima, né, de adentrar no local, tira o corpo da vítima da posição final do crime, pisa em manchas de sangue, recolhe arma de fogo, né, faz anotações de frascos, substâncias e outros objetos. Isso pode vir a violar o próprio policial, chegando a violar. Então, esse local teria a característica de um local inidôneo, não tem mais idoneidade, foi violado. Tudo bem, senhores? Então, essa é uma classificação de locais de crime muito relevante para o nosso conteúdo. Repito e peço que os senhores estejam atentos a essa parte conceitual que a gente acabou de verificar. Tratamos agora então do capítulo 4 da nossa apostila. Capítulo 4 fala da prova, tá? Você encontra lá na página, entre a página 14 e 17 da sua apostila, o que nós vamos discutir a partir de agora. Então a gente vai falar sobre prova e a gente já começa a falar de prova trazendo o conceito. Esse conceito você encontra também na sua apostila. Então aqui no nosso material ele traz o seguinte conceito de prova. A palavra prova, que é originária do latim probatio, que por sua vez, né, emana do verbo probare, né, com o significado de examinar, persuadir, demonstrar. E essa, na verdade, é a que se propõe a prova. Depois de examinar, ela vai persuadir, ela vai levar a um entendimento. Ela tem que demonstrar fielmente o que aconteceu naquele local. Essa é a ideia, né? Esse é o conceito, né, de prova. Então, dessa forma, a gente entende que prova é todo elemento que pode levar ao conhecimento de um fato a alguém. Eu chamo a atenção de vocês para isso aqui. Então, prova, para o nosso entendimento, de uma maneira bem simples e fácil. Prova é todo elemento que pode levar ao conhecimento de um fato a alguém. Levando para dentro de um processo, quem precisa ter o conhecimento disso é aquele agente que será o julgador dentro de um processo, aquele que tem que tomar uma decisão. Ele só vai poder tomar essa decisão se ele conhecer, né, o que aconteceu, qual foi o fato, quais foram as circunstâncias. E o que vai subsidiar ele ter esse entendimento, esse conhecimento, será realmente o quê? A nossa prova. Então, prova é todo elemento que pode levar ao conhecimento de um fato a alguém. Esse alguém é aquela pessoa que tem que tomar uma decisão, né? Vai julgar algo. E aí nós vamos já entendendo o que é prova, que leva o conhecimento de um fato a alguém, a gente vai passar a ver agora os tipos de prova. Muito importante também para o nosso conteúdo. Então estejam atentos a esses conceitos. Distinguir
né, esses tipos de prova é essencial para todos os alunos, para que a gente possa de fato alcançar um entendimento e não ser surpreendido na nossa avaliação. Então, chamo sua atenção para que você diferencie provas objetivas de provas subjetivas. Então, o que vem a ser essa prova objetiva? A gente entende aqui no nosso conteúdo a prova objetiva como todo e qualquer elemento físico. Observe isso aqui, ó, prova objetiva é um elemento físico que seja coletado na cena do crime, no corpo da vítima, no agressor, no local relacionado do crime e que seja possível de ser demonstrado e coletado e analisado. Essa definição ela é muito completa. Então, toda vez que eu falar em prova objetiva, pense nisso. É um elemento físico. Esse elemento físico é uma característica principal de uma prova objetiva. Ele pode ser coletado na cena do crime, tudo bem, que é um local de crime que a gente está estudando, mas não só na cena do crime. Também eu encontro prova objetiva, esse elemento físico, no corpo da vítima, no corpo do agressor, até mesmo em local relacionado. Lembre que agora há pouco, alguns minutos atrás do nosso vídeo, a gente falou sobre local relacionado. Então, até no local relacionado eu posso encontrar provas objetivas, né? E elas possibilitam, né, a demonstração daquilo que aconteceu. Ela pode ser coletada, ela pode ser analisada por peritos. Então, isso é uma característica da prova objetiva. Já a prova subjetiva, né? Prova subjetiva, ela tem por base informações. Observem que ela não é um elemento físico, né? Ela é baseada em informações colhidas da vítima, das testemunhas e de qualquer pessoa relacionada com o fato. Então, quando eu falo em prova subjetiva, eu estou falando de informações, aquilo que você consegue constatar, que alguém te repassa. Quando você chega no local do crime, algumas testemunhas visualizaram o que aconteceu, então elas vão te relatar. Isso são provas subjetivas. Uma pessoa que vai prestar um depoimento sobre um determinado crime, ela também vai levar informações. Essas informações, trazidas por qualquer agente, seja a testemunha, seja a própria vítima, até mesmo o policial militar que registra a ocorrência, quando ele faz o BOP, ele faz um histórico. Esse histórico se resume em informações que ele percebeu no local do crime, que ele tomou conhecimento. Então, isso são provas subjetivas. Então, diferenciando, prova objetiva são elementos físicos que são coletados no local do crime. E as provas subjetivas são informações colhidas de vítima, testemunhas, de quem tenha contato com aquele local de crime. Essas provas objetivas, pessoal, que a gente viu que é um elemento físico, elas são levantadas, são traduzidas, são analisadas, são examinadas pelos peritos criminais. Então, quem se debruça em cima dessas provas objetivas, que são elementos físicos encontrados no local do crime, são os peritos. Esse vai ser o alvo da perícia, ela vai examinar esse material para tentar mostrar a dinâmica, a lógica daquele crime. Então, será analisada pelos peritos. É necessária a manutenção das condições do lugar do crime. Claro, né, pessoal? Se o local não for preservado, certamente eu terei prejuízo nessa prova objetiva. Imagine uma cápsula que estava no local e você recolhe, você deixa impressões digitais suas, você está alterando aquilo lá, você não está mantendo a condição do local do crime. Isso vai prejudicar o trabalho pericial. Então, essa manutenção das condições do crime, elas são importantes. O corpo estava de bruço, ele tem que se manter de bruço até a chegada do perito, porque aquilo traz uma informação relevante. Então, são os peritos que vão trabalhar com essas informações de provas objetivas. Eles coletam as provas, esses próprios peritos são responsáveis por coletar e também por perpetuar as provas. A gente vai ver depois exatamente o que vem a ser perpetuar. Mas são responsáveis pela coleta e perpetuação dessas provas. Para que se tenha essa manutenção das condições do local de crime, é extremamente importante que seja feito o isolamento e a preservação.
uma vez falho o isolamento ou a preservação, a cena do crime não vai estar idônea, né? Ela vai ter sido alterada, ela não vai transmitir a informação do que de fato aconteceu naquela cena de crime. A gente pode observar isso da seguinte modo, um quadro aqui que facilita a nossa compreensão. Isso também está na sua apostila, tá? Você vai verificar aqui, ó. A perícia, ela trabalha em cima de provas objetivas, tá ok? Lembrem-se, provas objetivas são elementos físicos. Então, quem trabalha com elementos físicos é a perícia. É a perícia que vai interpretar esses elementos físicos. Esses elementos físicos podem ser classificados como vestígios, né, indícios e evidências. Evidências físicas, observe aqui, se eu estou falando de prova objetiva, eu falo de evidência física. A gente vai ter outras evidências, que são as subjetivas, mais à frente eu falo. Esses vestígios, esses indícios, essas evidências físicas que são analisadas pela perícia, elas conduzem dentro da investigação a materialidade desse crime. Então, a materialidade do crime ela está calçada dentro das provas objetivas, que são interpretadas pela perícia. Isso vai compor o inquérito policial. Por outro lado, pessoal, eu tenho aqui, lembre que a gente falou, provas objetivas e elementos físicos, mas eu tenho as provas subjetivas. Se vocês recordam, acabamos de falar, provas subjetivas são informações, lembra? Informações que eu tenho, que eu adquiro no local do crime, né? Depoimento de vítima, testemunha, declarações, uma oitiva. Isso aí também é evidência, porém não é uma evidência física, são evidência subjetiva. Tá ok, pessoal? Isso aí fica a cargo de quem? Da inspetoria, da investigação, né, da autoridade policial responsável pela investigação. É eles que vão se debruçar nessas provas subjetivas, nessas informações. É importante a gente entender também que essas informações, essas provas subjetivas, elas convergem para a autoria e motivação daquele crime. É aí que você encontra a autoria e motivação. Uma vez que as provas objetivas conduzem à materialidade, as provas subjetivas à autoria e motivação. E todo esse conjunto, pessoal, ele vai ele vai ser materializado por meio do inquérito policial. É um inquérito que reúne todos esses meios de prova, tanto os periciais quanto esses da investigação, das provas subjetivas. E o presidente desse inquérito é a autoridade policial, é o delegado, é ele que vai materializar, formalizar todos os meios de provas dentro desse inquérito policial, que finalizado seguirá o seu caminho natural. A gente vai chegar aqui a uma segunda discussão, ainda falando de provas, que é o que nós chamamos de prova ilegítima, tá ok? Prova ilegítima. Então, o que vem a ser essa prova ilegítima? Então, é aquela que importa em violação de uma norma processual. Pessoal, se estamos falando em prova ilegítima, chama a atenção de vocês. Prova ilegítima, já liguem isso. Ela está violando uma norma processual, ou seja, o nosso Código de Processo Penal está sendo violado. Se aquela prova violou o Código de Processo, ela é chamada prova ilegítima. Olha um exemplo aqui, ó. A confissão do réu feita no interrogatório judicial sem a presença do advogado. Então imagine um réu na frente do juiz, confessa o crime. Se ele não tiver acompanhado, né, de um advogado que faça a sua defesa ou um defensor público, essa confissão dele vai ser uma prova ilegítima, porque violou uma norma processual. Olha só, artigo 185 do Código de Processo Penal diz o seguinte, ó, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso de processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Então, uma vez que não tem esse defensor, não tem o seu advogado, o seu defensor público, vai estar ferindo o Código de Processo Penal. Logo, aquela confissão será considerada uma prova ilegítima.
Então, esse é o entendimento que você tem que ter dessa prova ilegítima. Vamos aqui, então, ver outro tipo de prova, né? Vimos quando a prova, agora há pouco, é tida como ilegítima. Agora nós vamos ver quando a prova vai ser tida como ilícita, tá? Tem diferença. Prova ilegítima, recordem, fere uma norma processual. O Código de Processo Penal foi afetado. Já na prova ilícita, essa afronta vai ser um princípio constitucional. Então, uma vez que a prova ilegítima feria o Código de Processo Penal, a prova ilícita, você tem uma violação a um princípio constitucional, ou seja, a nossa Constituição está sendo violada para adquirir aquele meio de prova. Então, qualquer prova que afronta um princípio constitucional, ela vai ser considerada como prova ilícita. Prova ilícita. Vejam bem, pessoal. Exemplo aqui de prova ilícita. A confissão produzida mediante tortura. Então, determinada agente público, ele torturou, né, o agente de um crime para obter a sua confissão. Ou então ele ingressou no domicílio da pessoa à noite, sem mandato judicial, não sendo o caso de flagrante. Então imagine uma prova adquirida nessas condições. Praticar tortura fere a Constituição. Violar um domicílio fere a Constituição. Então qualquer meio de prova que eu obtenha dessa prática, essa prova será considerada uma prova ilícita. Então a Constituição veda expressamente o uso de prova obtida ilicitamente nos processos judiciais. Eu não posso usar uma prova ilícita dentro de um processo judicial. Então, importante você entender isso. Prova ilegítima, que nós vimos há pouco, fere o Código de Processo Penal. Uma prova ilícita fere a Constituição. Tudo bem? E aí nós temos aqui seguindo um outro tipo de prova que a gente chama prova ilícita por derivação. Então você viu uma prova ilícita ferir uma Constituição. E a prova ilícita por derivação. Então, quando eu falo ilícita por derivação, a gente deve entender que ela derivou de uma prova ilícita. Então imagine essa seguinte situação. É aquela que viola um princípio constitucional. Isso aqui é uma prova ilícita. Então, tudo que vier a ser produzido em função dessa prova ilícita será considerado também ilícito. Ilícito por derivação. Deriva de uma prova ilícita. Olha um exemplo aqui para a gente facilitar a compreensão. Uma carta que foi interceptada ilegalmente que noticia um crime. Então, olha só, pessoal. Violar essa carta fere um princípio constitucional, né? Ferir um princípio. Eu não posso violar a correspondência, né? A intimidade é ferida nesse momento. Então eu não posso. Aí imagine que dessa prova ilícita, que seria essa carta interceptada, eu obtive um outro meio de prova. Eu tenho aí uma notícia de um crime, eu tenho demonstrativo, um indicativo de algo que me dá a certeza daquele crime, um outro meio de prova. Então essa prova ela vai ser considerada derivada de uma prova ilícita, que é o quê? Da carta que foi interceptada ilegalmente. Então, imagine que nesse caso, né, a polícia, nesse exemplo que a gente falou da interceptação da carta, a polícia atenta à indicação da carta, consegue apreender objeto de origem criminosa. Então, a carta foi interceptada e aí dessa interceptação eu consegui, da leitura dessa carta, encontrar vários objetos que ligavam aquela pessoa ao crime. Mas espera aí, eu só obtive esses objetos que ligavam ela ao crime depois que eu tive ciência da carta interceptada ilicitamente, porque a Constituição vedava. Então, esses objetos de origem criminosa que ligariam aquela pessoa ao crime são derivados de uma prova ilícita. Logo, prova ilícita por derivação. Tá ok?
Olha aqui, exemplo, a doutrina, né, e a jurisprudência proíbe a produção de prova ilícita pelo Estado. Pessoal, o Estado ele não pode se valer de uma prova ilícita para demonstrar um fato criminoso. Então, o Estado não pode utilizar, não pode, um exemplo que a gente viu ali de tortura, de violar correspondência, é uma prova ilícita. O Estado não pode se valer desse artifício. Em alguns casos, a prova ilícita pode ser produzida pelo próprio interessado, como único meio de sustentar a sua inocência, configurando dessa forma o estado de necessidade que exclui a ilicitude do ato. Então, o Estado não pode se valer de prova ilícita, mas o interessado, imagine alguém que está sendo acusado injustamente e ele, por meio de uma prova ilícita, ele conseguiu ali demonstrar sua inocência. Então, essa prova, mesmo sendo ilícita, mas adquirida pelo interessado, ela vai ter valor dentro do processo. A vedação é para o Estado, que não pode. O interessado, que busca sustentar a sua inocência, ele adquirindo uma prova nesses termos, ele vai se valer do estado de necessidade e vai excluir a ilicitude desse ato praticado por ele. A jurisprudência do STF ela é pacífica pela não admissão dessa prova com ressalva para a produção de provas ilícitas em favor do réu. A gente viu agora há pouco. Se for para demonstrar a inocência do réu, ela vai ser sim ter o seu valor. Então olha só, um exemplo. O réu acusado de ter cometido um homicídio grava clandestinamente uma conversa telefônica na qual uma terceira pessoa confessa voluntariamente a autoria do crime. Ele estaria aqui infringindo a Constituição, mas por ser em favor do réu, para sustentar sua inocência, essa prova vai ter sim valor dentro do processo. Senhores, então encerramos aqui a nossa primeira videoaula. Espero que ela tenha sido esclarecedora, tá ok? Muito importante vocês fazer a ligação do que a gente discutiu em aula, leitura da apostila, resolução dos nossos exercícios e se ainda restar dúvidas, acesse o nosso fórum e nesse fórum a gente vai tirar dúvidas. Então, o primeiro fórum, ele vai tirar dúvida desse nosso primeira videoaula, desses conteúdos dos 4 primeiros capítulos da nossa apostila. Tudo bem? Um abraço a todos, continue seu estudo e nós voltamos em outras videoaulas.